Eu espero que você não me exija alguma certeza a respeito da CBF, porque é tudo que não temos nesse exato momento. Não sabemos quem vai ser o presidente, não sabemos quem vai ser o técnico da seleção brasileira. A certeza é que o que se dizia pelo próprio presidente anterior, Edinaldo Rodrigues, agora deposto, é o que não vai acontecer, né? Todo esse plano dele, imaginando uma chegada do Ancelotti para meados desse ano de 2024 que se aproxima, isso tudo está desfeito, naufragou, e a gente está com essa incerteza no futebol brasileiro como um todo. Não é só uma seleção brasileira, mas no futebol brasileiro como um todo. A gente não sabe o que vai acontecer administrativamente com o futebol brasileiro na parte que depende da CBF. Isso, já mesclando opinião aqui, é muito grave, preocupante, e a gente está aqui atrás da informação para entender melhor esse cenário que, como você mencionou, tem um Carlo Ancelotti que renovou o contrato com o Real Madrid por mais 2 temporadas, além do que ele tinha, então ele se encerra no contrato ali em meio de 2026. Enquanto isso, a seleção brasileira fica hoje num contexto em que há um contrato em vigor sim com o Fernando Diniz até 5 de julho. Temos jogos marcados ali contra a Espanha e Inglaterra em março do ano que vem, então está dentro ainda do contexto do contrato do Fernando Diniz, mas quando chega ali em junho, é reta final do contrato do Diniz, mas já é preparação para a Copa América, e aí que ninguém sabe o que pode acontecer, até porque hoje eu estou falando num contexto em que não temos um presidente definitivo, que pode muito bem chegar lá, ser eleito e interromper o contrato do Diniz também de qualquer forma e tentar uma solução mais definitiva para a seleção. Mas incertezas, e a única certeza é que o Ancelotti não vem neste momento, nesse 29 de dezembro de 2022, último dia útil do ano, com essa informação que sela e fecha um capítulo envolvendo essa discussão específica sobre uma possibilidade de esse treinador estrangeiro sendo o Ancelotti na seleção brasileira. Você tem muitos desdobramentos a partir dessa notícia. O primeiro imediato da pergunta é, então, se não é o Ancelotti, quem é? Esse é do ponto de vista técnico. Quem vai ser o novo treinador? Com um que é interino, em tese, no cargo, e que divide o trabalho dele com o clube. Olha a coxa de retalhos do teia de aranha que vai se armando nessa seleção brasileira. Esse é um ponto, tecnicamente. O segundo, credibilidade institucional e a imagem que o Brasil, a seleção brasileira, a CBF, passam para todo o universo, o planeta do futebol, todo mundo falando, Ancelotti vai vir, algumas pessoas colocavam o pé atrás, será que ele vem mesmo? Mas se o Real Madrid oferecer renovação, o Mourinho chegou a falar, só um louco troca o Real Madrid e deixa o Real Madrid, o Ancelotti, pelo jeito, tem sanidade, né? Ainda mais depois de um contexto, mesmo que tivesse existido esse acerto encaminhado, como o Edinaldo assegurava, ele olha para um horizonte e vê, peraí, o presidente foi destituído, não sei mais quem é o presidente, não sabe nem se vai ter eleição. O Brasil em 6º lugar nas eliminatórias, já não seria uma coisa tranquila de você pegar e assumir do ponto de vista técnico. Tendo uma renovação, sem o Neymar lesionado, com vários jogadores sendo modificados nesse momento, técnica e administrativamente, problemas, sem diretor de seleções. E acho que o resumo um pouco de todas essas questões, o Igor, acho que é o tweet do nosso companheiro Bruno Andrade, colunista. Ele disse o seguinte, a CBF, lê-se Seleção Brasileira, hoje não tem presidente, não tem diretor, não tem treinador fixo, né? Afinal de contas, o Fernando Diniz é um técnico com contrato até o meio do ano que vem, como você já falou, e não tem referência dentro de campo. Não tem respeito, não gera respeito. É chacota mundial. O Brasil está passando vergonha hoje para todo mundo, Igor. E esse contexto todo, claro, que envolve não só a parte dentro de campo, mas muito fora de campo, né? E uma coisa vai puxando a outra. Tropeços administrativos puxam maus resultados, enfim, maus resultados ressaltam tropeços administrativos. É uma coisa que vai ficando sublinhada e clara, né? Agora, imagino, até perguntando para quem está assistindo a gente, né? Você viria trabalhar na CBF neste exato momento? Ontem a gente falou isso. Ó, se o Ancelotti não vier, porque a gente falou da capa do AS, Jornal da Espanha, que era o Brasil pode esperar Real Madrid sai a conversa para renovação com o Ancelotti depois da Supercopa. Ontem eu falei com o PVC aqui. Se o Ancelotti não vier, o cenário já está pronto, porque a CBF não passa nenhuma credibilidade. Você tem um presidente destituído. Se ele teve um acordo verbal com esse presidente já não é mais o dono do cargo, ele tem o cenário completo para ele falar, bom, o que eu tinha acordado ali atrás já não existe mais, não tem nem mesmo presidente. O cenário para ele não vir estava armado e se confirmou. Razão. E você pontuou tópicos aí que a gente pode até ir destrinchando
com calma, porque eles são... Dá para a gente detalhar cada meandro desse que você citou, mas desse aspecto é muito isso, assim, como é que ele iria se comprometer com um cenário em que o presidente não está, e mostra saindo também... do Real Madrid, tá? Não é de qualquer Exatamente. clube. Maior clube do mundo aí, com as perspectivas que ele tem. Se ele quiser treinar Vinícius, Rodrigo e Endrick, é só ficar onde ele está. Esperar o tempo passar para o trio se firmar, não precisa vir para cá. E aí a gente tem uma série de questões, por exemplo, prova-se, né, que a CBF, o Edinaldo, ainda que dizia que teria algum tipo de acordo de acerto, nada que tivesse sido, ainda que tivesse sido um guardanapo que o Ancelotti tem entregue ao presidente, então presidente da CBF, isso não tinha qualquer valor legal. Então a CBF não estava amparada legalmente por contrato algum para dizer, e aí a gente... Não é que é uma questão que o repórter XYZ publicou isso, não. O presidente disse textualmente. Então a gente consegue atribuir a origem da informação, que é o presidente da CBF, então o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, essa questão envolvendo o futuro técnico da seleção brasileira. Então não é que havia um zum de bastidores, não, tinha uma figura clara sentando na cadeira mais importante do futebol brasileiro, falando e dizendo, por mais que ele às vezes saísse ali pelos corredores sem querer dar muitos detalhes, mas falando que o treinador seguinte da seleção seria Carlo Ancelotti. E a gente está provando agora que não havia nada juridicamente falando, e ainda por mais que houvesse um acordo de boca, não teria nada concreto a ponto de ter essa segurança com 100% de garantia, por mais que ele tenha preparado a caminha, vamos dizer assim, para receber o Ancelotti, né? Coloca o Diniz ali e tal, mas na forma concreta da lei do futebol, da lei dos contratos, da lei das relações de trabalho, não existia nada que pudesse fazer com que o Ancelotti deixasse o Real Madrid em algum momento específico, né, essa garantia 100%, e viesse trabalhar na seleção brasileira. Agora, muitas interrogações, talvez a gente pode navegar por algumas delas aí, a partir de agora, nesse programa hoje. A gente vai navegar por algumas delas. Uma, por exemplo, é o peso que essa não vinda do Ancelotti tem para a imagem do Edinaldo em meio ao xadrez desse tabuleiro que está para a possível nova eleição. Quanto isso pode pesar politicamente nas costas dele, seja ele ou para quem ele apoiar, se é que ele vai apoiar depois disso, se é que ele ainda vai ter algum tipo de capital político para passar para alguém. Imagino que vai ser o contrário, né? Quem ele colar a imagem agora vai ficar complicado, Igor. Essa informação, isso é puramente verdade, Razan, e essa informação eu consegui apurar depois do anúncio do Ancelotti. O Edinaldo estava negociando uma participação, né, uma tentativa de participação na chapa que era da oposição, né, encabeçada ali por um grupo político que tem Flávio Sveita, Gustavo Feijó e tal. E hoje o cenário é que o Edinaldo não vai conseguir se encaixar como vice-presidente nessa chapa. Um contexto muito complicado, atrelar a imagem do presidente a uma tentativa, uma proposta nova de candidatura. Então, claro que política é sempre difícil, né, a gente cravar 100% algumas questões, mas o cenário de agora, neste momento, é que o Edinaldo não tem essa cadeira de vice-presidente nessa chapa do Flávio Sveita ou do Gustavo Feijó, enfim, de quem for o cabeça da chapa aí dessa oposição. E como ele já tinha queimado a ponte com o Reinaldo Carneiro Bastos, né, presidente da Federação Paulista, que também era um dos vices da CBF na gestão dele, então ele fica sem lugar para onde ir nessa discussão política. Um contexto atual, mais recente, é que essa aproximação do Edinaldo também ela estanca um pouco a pancadaria assim, sobre ele, nesse sentido, dossiês, busca por contratos, uma caça às bruxas. A caça às bruxas, nesse caso, ela diminui, mas não quer dizer que o Edinaldo, por conta dessa reaproximação, dessa tentativa de apaziguar os ânimos ali com quem era a oposição, isso quer dizer que ele garanta ou tenha uma cadeira de vice-presidente para ele mesmo. Agora, se eles vão fazer algum tipo de acordo, indicar algum outro nome para esse contexto da mudança conjectural aí dos nomes em si na chapa e tal, é outra história, mas o Edinaldo, na pessoa dele, não tem, nesse momento, uma cadeira entre os vice-presidentes da chapa da oposição que virá, né, que a gente está considerando que a eleição da CBF vai acontecer de fato, que virá se candidatar na eleição que se aproxima em mês de janeiro, que está por aí para chegar. Então, um prejuízo político muito claro, muito grande para ele, que tentava ainda respirar por aparelhos nesse contexto, tentar negociar, barganhar algum tipo de situação, mas com um descrédito do nome em si, né? As pessoas não levam mais a sério as palavras dele nesse aspecto, porque se ele fala uma coisa, tá difícil
acreditar a ferro e fogo, né? Então as coisas não estão acontecendo pro lado dele, então administrativamente muito complicado, politicamente muito complicado. Esse é o cenário de momento que eu estou falando em relação ao posicionamento do Edinaldo nesse xadrez político. Então já temos um desdobramento imediato do ponto de vista político dessa notícia do anúncio da permanência do Ancelotti com a renovação no Real Madrid, nesse xadrez do tabuleiro da CBF para decidir quem é que vai ser o novo presidente. Seja de um lado, seja do outro, nenhuma chapa, nesse momento, deve ter o nome do Edinaldo Rodrigues na composição política. Você que está chegando com a gente agora, primeira meta de likes, tranquila, tá? 500 likes, temos mais de 1.200 aparelhos conectados, vocês nos ajudam facilmente a bater essa primeira meta. Se inscrevam no canal do UOL Sport. O Ancelotti se pronunciou, a nossa produção separou para a gente mostrar, já depois do anúncio da renovação do Real Madrid, ele já falando sobre essa permanência no clube. Aliás, o Ancelotti vinha se esquivando, né? Ele, quando era perguntado, primeiro chegou um momento que ele já nem mais queria falar sobre o tema. Chegou lá, em certo momento, o reitor da universidade falar que ele ia ter a missão na seleção brasileira, na CBF, mas ele em si sempre ou desmentia ou despistava, nunca cravava. E agora se pronunciou depois da renovação no Real Madrid. Abre aspas para o Ancelotti. Hoje é um dia feliz. Real Madrid e eu continuamos nosso caminho juntos em busca de novos e maiores êxitos. Obrigado a todos e Alá Madrid o tweet que o Carlo Ancelotti publicou há pouco, antes do início aqui, agora até de primeira, faz menos de meia hora, já comemorando essa permanência e a renovação no Real Madrid. E não era uma informação que estava fechada a 7 chaves, porque a imprensa espanhola tratava disso. Não toda ela, mas alguns veículos. Acho que o Relevo, se eu não estou enganado, foi um dos que noticiou de forma antecipada essa renovação encaminhada. Mas o fato é que ontem a capa do AS já era: o Brasil pode esperar, renovação do Ancelotti vai ser tratada. E antes dessa capa de ontem, outros veículos da Espanha já falavam sobre isso, Igor. Pois mas a situação do Real Madrid estava muito confortável, né? Vendo a concorrência se desmantelar do jeito que se desmantelou, e oferecendo uma segurança para o Ancelotti de 2 temporadas a mais do contrato que ele tinha, em um contexto muito favorável para essa permanência, por mais que a briga pelo título espanhol está ali, aberta, tal, não sabe se vai ganhar todos os títulos, enfim, mas é uma zona, se zona de conforto não fosse confortável, não tinha esse nome, tinha outro nome. Então, para o Ancelotti, esse desafio de continuar onde ele está sempre foi muito mais, comparando ali, né, o cenário mais recente da CBF, obviamente, com a CBF toda desmantelada. Comparando isso e ficar onde você está tranquilo e calmo, você não consegue, não precisa pensar muito quando você olha o provável local de destino do seu próximo trabalho. Então, e agora, assim, da parte dos espanhóis está feito. O Ancelotti sempre foi muito cuidadoso nisso, é verdade, de não dizer que viria para cá ou que estava aberto, que não sei o quê. Ele sempre estancou a especulação quando ele teve a oportunidade. Não vamos falar sobre isso, vamos deixar para frente. Enfim, não foi ele que alimentou esse assunto publicamente. Mas, obviamente, com as notícias que vinham aqui do Brasil, né, isso tudo estava sempre colocado lá, até porque veículos brasileiros têm muitos correspondentes lá, e o pessoal também lê jornal, lê site dos outros, né? Mas da parte dele nunca aconteceu essa tentativa de leilão publicamente falando. Agora ele segue onde está, toca a vida lá em Madrid, com sua vida muito confortável, aí, treinando os maiores clubes do mundo, se não o maior, e com os talentos brasileiros que ele tem em mãos para poder trabalhar um pouco dessa magia do futebol brasileiro, como a gente mencionou no começo, no Real Madrid, onde ele já conhece o ambiente, já sabe cada cantinho do clube, já tem tudo estabelecido lá para tocar sua vida, sua carreira, muito vencedora, por sinal. Enquanto isso, a gente fica aqui imaginando, né? E agora? Faz o que com o Diniz? Diniz fica? Quem vai ser presidente? Enfim, é um cenário, para a gente, brasileiro, muito desconfortável. Fica aquela sensação de pagamos mais um mico mundial, agora administrativamente. Exatamente, essa é a sensação. E você que está chegando agora, vote na nossa enquete. Quem você acha que deve ser o novo técnico da seleção brasileira? Fernando Diniz tem que ficar 20%. A maioria está votando em Abel Ferreira, hein? Técnico do Palmeiras, quase 50% dos votos, 46%. Se você acha que tem que ser outro estrangeiro, é a segunda opção mais votada, 24%. Se você acha que tem que ser outro brasileiro, é a opção menos votada nesse momento, 10%. Então tá, Abel Ferreira em primeiro, outro estrangeiro em segundo, Fernando Diniz ficando em terceiro e outro brasileiro em quarto. Vote na enquete, não, claro, sem deixar o seu like também, se inscrever no canal aqui
do All Sport. Para quem está perguntando, cadê o PVC? O PVC está em trânsito, viajando, mas deixou informações para a gente falar aqui na sequência sobre o mercado da bola e do futebol brasileiro. O que eu queria trazer com exatidão e precisão aqui, a informação do relevo. Exclusiva, 7h43 da manhã de hoje. Real Madrid já fechou a continuidade de Ancelotti. Tudo ficou acertado antes dos feriados de Natal e só falta se tornar oficial. Informação do relevo às 7h43 da manhã de hoje, que foi confirmada na sequência pelo Real Madrid num tweet de forma oficial. Se eles cravaram isso hoje falando que era antes do Natal, é porque a informação já corre há algum tempo, Igor. E antes do Natal, a CBF já estava sem presidente efetivo, né? Então, coube muito... Aí a especulação, não é a informação. Será que essa crise da CBF foi o passo final para a permanência do Ancelotti? Se é que ele tinha alguma dúvida em ficar? Pois é. Se a gente for olhar o marco temporal das coisas aí, né? O Edinaldo cai ali em 7 de dezembro para 8 de dezembro, enfim, daria muito tempo dele observar. Estava se encaminhando para aquele momento chave da temporada em que era preciso trazer algum tipo de perspectiva, porque o contrato dele terminaria ao fim da temporada atual, faltariam aí 6 meses para acabar o contrato, então agora realmente era a plenitude dos tempos aí para dizer o que seria do contrato dele, né? Tanto da parte do Real Madrid, de obrigado Ancelotti, talvez, né? Enfim, e quanto dele de firmar algum tipo de situação com um futuro empregador. Mas quando ocorre essa crise na CBF no começo de dezembro, já dá um cenário de incerteza para o lado de cá, briga judicial. Aí vem FIFA, Conmebol dizendo, olha, pode ser que vocês sejam punidos aí e tal. Imagina o Ancelotti observando isso tudo de Madrid e também conversando com os jogadores brasileiros, né? Óbvio que ele está convivendo ali com o pessoal que veio para cá. Agora, aí não é informação, né? Mas eu imagino que o treinador tem a possibilidade de conversar, por exemplo, com quem foi convocado para a seleção e para saber o ambiente dessa gestão da CBF, né? Enfim, do Edinaldo. E, enfim, mas, Razan, desse aspecto também, para a gente entender um pouco esse meandro que o Bruno Andrade citou no tweet que você trouxe no começo, né? Por que a CBF hoje não tem diretor? Por que a CBF não tem presidente? Por que não tem uma estrutura de seleção brasileira? Porque o projeto sempre foi centrado numa figura só, que era o presidente Edinaldo Rodrigues. Ele era o diretor de seleções, ele era quem negociava, ele queria ser o representante direto nas negociações, trabalhar sem intermediários. Então, quando o projeto baseado em um homem, esse homem sai, a gente olha e não tem projeto. Então, não tem estrutura, enfim. O Diniz trabalha pontualmente com o pessoal lá da diretoria de seleções, que remanescente, né, da gestão anterior do Tite, trabalha pontualmente com os auxiliares e com os analistas de desempenho, com o pessoal administrativo que está lá ainda, mas em menor número e sem essa autonomia, esse poder de chegar e sentar com o Ancelotti para discutir qualquer situação de contrato, porque, de fato, era uma gestão muito centralizada no presidente e não tem nenhuma estrutura que ficou para trás, até mesmo para o presidente em exercício, José Perdiz, administrar, considerando o departamento de seleções. E aí tem duas questões que tornam ainda mais grave, na minha visão. Eu queria te ouvir também, Igor, que você acompanha o bastidor e o dia a dia da CBF já há bastante tempo. A primeira, se sabe que o Tite não ficaria na seleção brasileira muito antes da Copa do Mundo. No primeiro semestre do ano passado, já se sabia que o ciclo do Tite encerraria na Copa do Mundo. E a gente chega a ficar até dezembro de 23 sem saber quem vai ser o técnico da seleção, não é agora, é em 2024. A gente ficou praticamente 2 anos aí, já sabendo que o Tite não ia ficar, não sabendo, contando com uma imagem fantasma do Ancelotti, que nunca se confirmou e nem vai se confirmar depois da renovação dele no Real Madrid. E para completar, e aí a segunda parte, que é o que mais me chama a atenção também, com um técnico que divide o trabalho com o clube, que é o que até chamou a atenção do Guardiola no Mundial de Clubes, né? Que ele foi conversar ali com o Diniz depois da vitória do Manchester City. Como é que esse cara consegue treinar um clube e uma seleção? E aqui, quem está dizendo isso é uma pessoa que gosta e admira o Fernando Diniz como treinador, tá? Eu acho ele um baita treinador, um baita ser humano também, mas é uma situação que a seleção brasileira exige. A exigência seleção brasileira não te dá margem para você ter um cara que divide trabalho, e não sei se só por isso ou também por isso, mas, enfim, é um contexto desse componente todo do quadro que está desenhado. O Brasil tem quebrado recordes negativos nessa temporada e fecha a temporada na 6ª colocação nas eliminatórias, só está dentro da zona de classificação, porque agora essa nova Copa do Mundo vai ser a famosa farra, né? Só não vai Só não vai se fizer assim, sei lá, tem que fazer uma força. Fala assim, eu não quero ir, assina uma carta, fala que não vai.
E mesmo assim é capaz, não, peraí, repensa, devem, né, é capaz de te convidar. Então, esses dois aspectos, o Tite já se sabia que ele não ia ficar desde o primeiro semestre do ano passado. E aí é o que você fala, escancara como não tinha um projeto mesmo. É uma pessoa querendo centralizar todo o poder. E dois, a solução meio de caminho para contornar é um técnico que divide o trabalho com o clube. Essa situação, perdão, do Diniz, ela é muito inusitada. A gente já tratou aqui em outros programas anteriores, né? Como isso poderia até gerar uma questão ética e tal, mas a questão ética foi superada, né, mais ou menos ali, ao menos na roda de discussão, e passou mais a ser uma questão tecnicamente falando, né? Técnica nessa questão de divisão de tempo, de tarefas e de concentração, do nível de concentração de tempo em um trabalho e outro. O empregador principal hoje, né? Vamos lá falar um pouquinho sobre o Fernando Diniz. O empregador principal dele, obviamente, é o Fluminense, um clube no qual ele é muito bem quisto, muito querido, o trabalho dá certo e rende frutos. Está aí o título da Libertadores para provar. A seleção brasileira surge como uma oportunidade muito interessante, até de vitrine, de tentativa de consolidação, mas pensar nos dois caminhos a longo prazo, os lados da questão, e sabe que isso é muito inviável. Da parte do Fluminense, o interesse real, concreto do presidente Mário Bittencourt de renovar o contrato do Fernando Diniz até o final de 2025, que é quando encerra a gestão dele, e tem já Mundial de Clubes de 25 nessa prateleira aí para o Fernando Diniz trabalhar, enfim, sem contar essa ascensão em termos de estrutura e receitas do Fluminense, que propicia para o treinador uma segurança de trabalhar, de ter gente de qualidade perto dele, ao mesmo tempo em que a CBF apareceu como essa alternativa tampão aí para esse período de eliminatórias, mas sem que houvesse, dentro desse contrato do Diniz, um período tão crítico de divisão, assim, tanto quanto vai ser a Copa América de 2024. E aí, para a gente lembrar o calendário, né? O Fernando Diniz sair do Fluminense e treinar a seleção durante as datas FIFA, fica difícil para o clube um pouco, mas o clube topou assumir esse risco de ficar sem ele, fica com a comissão permanente, com o Marcão, quem mais tiver de auxiliar, e o Diniz vai para a seleção, beleza, ele volta, e o Fluminense foi campeão da Libertadores no segundo semestre, assim. Agora, a Copa América 2024 vai demandar não só uma preparação prévia em março, ali, Carioca, tal, começo de Copa do Brasil, enfim, início de Libertadores, mas um período de 9 rodadas do Brasileirão em que a seleção brasileira vai estar fora e o Brasileirão correndo. E aí, culpa do nosso quintal aqui também da questão do calendário, que a gente não consegue se organizar com esses eventos que surgem de última hora, tipo Copa América e Copa do Mundo, né? Que acontecem a cada 4 anos, e o pessoal descobre, opa, esse ano tem Copa América. Ninguém sabia. Ninguém sabia, e vamos organizar aqui e tal. E aí o Diniz fica sem... ficaria, como é que... Aí é a situação mais crítica para essa divisão de tarefas, que, enfim, isso precisa ser resolvido aí nos próximos meses pelo futuro presidente da CBF ou pelo próprio Diniz, por iniciativa própria com o Fluminense, de entender, olhar para o cenário e saber, isso não vai ser viável, a gente precisa resolver a situação. Informação que eu tenho de momento, pelo que eu conversei com algumas pessoas próximas ao Diniz. Ainda não dá para saber, obviamente, se o novo presidente da CBF vai propor a ele uma prorrogação, uma interrupção do contrato, enfim, etc. e tal. Mas, sem um projeto claro, uma perspectiva maior de permanência, e ficar nesse cenário tampão não é o que atrai o Fernando Diniz à seleção brasileira. Isso é informação. Então, imaginar que ele vai dividir atenções, por exemplo, até Copa do Mundo, isso não vai acontecer, pelo que a gente tem de informação até o momento. Precisaria de um contexto mais claro para que a seleção se torne mais atraente, não só para quem está lá fora, mas para o próprio Fernando Diniz, para deixar de lado o projeto do Fluminense e escolher definitivamente a seleção brasileira. E, ao mesmo tempo, um Fluminense que negociou com a CBF de forma muito amigável e amistosa. O presidente Mário Bittencourt elogiou muito o Edinaldo Rodrigues pela postura de ter ido primeiro nele, procurá-lo antes de falar com o treinador diretamente. E aí, da parte do Fluminense, o interesse total de, ao mesmo tempo, fazer o movimento contrário, de prender o Diniz por mais tempo, prender no bom sentido, né? De tê-lo ao lado do clube por mais tempo, pensando nesses projetos audaciosos e ambiciosos dos próximos anos. Então, também não está fácil para que a seleção tire Diniz definitivamente do Fluminense e tenha uma permanência, se não houver uma mudança drástica na gestão, a apresentação de um projeto robusto para a seleção brasileira, imaginando já que 2026 é logo ali, pouco tempo para trabalhar.
Até para pegar um gancho aqui do chat, o integrante da nação estava falando assim: por que vocês não colocaram o Mister na enquete sobre quem deve ser o novo técnico da seleção? Alguma coisa de vocês da imprensa contra ele? Jamais. Apenas era uma questão de fazer caber em 4 alternativas todas as possibilidades possíveis, com o perdão da redundância. Então a gente colocou um brasileiro e um estrangeiro. O brasileiro é o Diniz, que está atualmente na seleção brasileira. O Abel, que é o atual campeão brasileiro, em nome, para muitos, dos mais fortes dentre os estrangeiros aqui, e aí outro estrangeiro ou outro brasileiro. O Jorge Jesus é sempre lembrado por, principalmente, torcedores do Flamengo. E a pergunta que fica é: qual outro técnico, vendo toda essa situação, sem presidente, sem diretor de seleções, quem vai ser o novo presidente? Ancelotti estava acertado e não vem mais, vai topar entrar nessa, sabendo, tem que ser alguém que pelo menos conheça um pouco do que é o Brasil, a CBF e o futebol brasileiro. Quem conhece tudo isso muito bem e está com a gente posicionado para entrar ao vivo conosco no De Primeira é o colunista do Auto Esporte, André Hernan, que deve também ter sido surpreendido com essa informação a respeito de Carlo Ancelotti renovando com o Real Madrid. Ele que até fez tweet viral recentemente falando: Carlo Ancelotti, pode cumprir seu contrato, Fernando Diniz é o técnico da seleção. Queria até perguntar para ele se ele mantém esse tweet que virou meme nos últimos tempos, mas agora com outro contexto. Produção, temos André Hernan conosco para falar aqui ao vivo no De Primeira? Está posicionado André Hernan ou ainda não? Acho que em instantes já teremos André Hernan. Enquanto André Hernan não entra, queria te ouvir desse contexto também, Igor Siqueira. Porque, assim, o treinador que está vendo toda essa situação, CBF sem presidente, sem diretor de seleções, um treinador indefinido, o Diniz, o próprio Diniz, né, para ele, para a imagem dele ficar nesse vai, não vai, desgasta a imagem do treinador sem ter uma perspectiva clara. Tudo isso só torna a situação da CBF péssima, a imagem da CBF péssima para todo mundo, né? Sim, uma imagem de que, olha, não tem um mínimo de organização, não tem um mínimo de estrutura, não tem um mínimo de preocupação. E vale sempre a gente lembrar, a seleção brasileira é o principal produto da CBF. A CBF, ela organiza campeonatos e tal, mas o principal produto em termos financeiros e atração de recursos para a própria entidade é a seleção brasileira. Então, o que se faz de ruim com a seleção brasileira é desinteressante até mesmo para quem está vivendo ali do sistema CBF em si. Então, é difícil a gente entender por que houve esse desmantelamento da seleção brasileira, porque é justamente de onde sai o dinheiro. Se a CBF tem 1 bilhão, quase 900 milhões em caixa e tal, se a CBF bate recorde de receita, é porque a receita de patrocínio está atrelada à seleção brasileira. E aí, enfim, nesse contexto atual de longa trabalho, né, a seleção masculina principal. É claro que a seleção feminina está crescendo, as seleções de base são uma vitrine interessante, mas esse dinheiro só vem para a estrutura do futebol brasileiro por conta do que é a seleção brasileira principal masculina. E aí, quando você começa a desmantelar essa estrutura da seleção, isso afeta e coloca a CBF em risco também nesse aspecto das receitas, pensando nos patrocínios e tudo isso que está acontecendo. Ainda mais na questão trabalhista aí, que a gente pode falar mais se é uma boa empregadora no momento ou não, né? A CBF para oferecer uma pronta. Você trabalharia na CBF agora, André Hernan? Bom dia, meu companheiro. Ancelotti, cumpra seu contrato. A seleção já tem um treinador. Cara, assim... Peraí, o tempo inocentou André Hernan, hein? O tempo inocentou André Hernan. Eu estou respondendo tudo com aquele emoji, assim, ó. Né? Bom dia, meus amigos. Que bom estar com vocês aqui. Assim, ó, respondendo a tua pergunta, antes de eu entrar, e eu estava aqui ouvindo atentamente o debate de vocês, as informações e tudo mais, não me surpreende o Ancelotti renovar o seu contrato com o Real Madrid. Porque eu vou dizer uma coisa, eu não sei se o Igor já falou isso, mas certamente o Igor está por dentro do bastidor da CBF, e eu ouvia muito de outras alas, de outros, de vice-presidente, de VPs, de diretores da CBF, de gente da CBF, falando assim, essa história de Ancelotti na seleção brasileira é uma ideia, é um desejo, é quase que assim uma coisa assim, fora do comum do Edinaldo, única e exclusivamente dele. Ele que negociou, ele que foi lá conversar, ele que trouxe a resposta que muita gente acabou noticiando que tinha um acordo. Mas, na verdade, muita gente duvidou desse acordo, né? Porque era uma coisa que estava na mão do Edinaldo.
Hoje o Edinaldo não é mais o presidente da CBF e, evidentemente, se teve alguma conversa com o Ancelotti, evidentemente, vendo essas notícias, jamais teria a segurança de fazer uma mudança tão grande na vida dele, pessoal, na carreira dele, profissional, num último ato dele como treinador de futebol, um treinador extremamente vitorioso. Então, assim, não tinha esse acerto claro para outras pessoas, outras frentes que tomam decisão dentro da CBF, porque era uma coisa, um desejo exclusivo, né, uma obsessão praticamente do ex-presidente Edinaldo Rodrigues. Então nunca ficou claro para mim, nas minhas apurações, que Ancelotti seria o técnico da seleção brasileira. Tanto que o Diniz, muito bem no Fluminense, ganhando Libertadores, enfim, tendo seu trabalho projetado no Fluminense, era uma escolha natural. Eu cheguei a usar essa manchete aqui no All Sport. Diniz na seleção brasileira é um caminho natural, porque era o que eu mais ouvia nos bastidores da CBF. Só que o fato é que no futebol, quando você não tem resultado, a coisa desanda. Se o Diniz tivesse vencido, se tivesse na liderança, se tivesse ganhado da Argentina, ganhado do Uruguai, hoje a gente estaria aqui debatendo a possibilidade de uma efetivação do Diniz. Mas isso não deve acontecer, porque o novo presidente vai escolher aquele que ele quiser, que vai ser do gosto dele, a mão dele. E isso não passa pelo Diniz, pelos resultados. E era um cenário que se falava muito, né, Hernan? Porque nas últimas semanas e meses, desde que o Fernando Diniz foi colocado como treinador nessa posição na seleção brasileira, sobre se o Diniz começar a ganhar e bem, ninguém garante que o Ancelotti vai vir. Falava-se sobre isso nos bastidores, né? Sim, sim. Até era uma teoria da conspiração, assim, de que não, colocaram o Diniz lá para a opinião pública, para a imprensa ver, ele vai desempenhar, ele vai acabar ficando, esse Ancelotti Dá uma acalmada, né? Eu cheguei a ouvir isso, mas muito como teoria da conspiração, nada confirmado. Então, assim, acho que agora, nesse momento, se a CBF ou até mesmo o próprio ex-presidente Edinaldo bancar isso que a CBF bancava desse acerto, é hora dele mostrar e falar assim, olha, eu tinha um acerto, ou então o próprio Ancelotti, na próxima coletiva de renovação, ser perguntado, falar, não, de fato eu tive uma conversa, mas decidiram ir. Acho que precisa esclarecer essa situação. Acho que não só quem gosta de futebol, mas principalmente quem quem gosta da seleção brasileira, quem torce pela seleção brasileira, acho que gostaria de ter essa resposta. E para além da imagem do Edinaldo, que é a figura que era o presidente da CBF até ser destituído, o que fica em xeque para o mundo é a CBF, a seleção brasileira, a imagem do futebol brasileiro. Claro que o próprio Edinaldo também, em algum momento, vai ter de vir ao público para explicar por que ele contava com um acerto que nunca se concretizou. Hernan, está com uma enquete no ar aqui, no De Primeira, sobre quem pode ou deve ser o novo técnico da seleção brasileira. Temos algumas opções, queria te ouvir. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Fernando Diniz permanecendo na seleção brasileira. Um outro estrangeiro vindo, seja lá quem for, ou até citaram Jorge Jesus aqui no chat, ou um outro brasileiro. Se você tivesse a caneta agora da CBF assumindo a presidência, o que você faria? Eu gosto muito da ideia do Fernando Diniz na seleção brasileira, mas acho que a pressão seria insuportável. E aí qualquer resultado ruim, tem jogo na Europa, acho que o trabalho iria ser muito espaçado, né? Acho que não daria certo pela pressão que ele vem sofrendo nos resultados. Acho que Fernando Diniz, por exemplo, não deu certo, o Ancelotti renovou, vamos no Diniz. Agora, começando do zero, para mim seria perfeito. Só que esses jogos, esse tampão, acho que atrapalhou até o próprio Diniz dentro da seleção brasileira. Para mim, papel em branco, caneta tá aqui na mão, Abel Ferreira, assina. Abel Ferreira seria o teu nome? Não tem nome melhor no Brasil hoje. E é quem está liderando a nossa enquete até agora para a galera, quase 50% dos votos, torcedor do Palmeiras, que acho que não vai concordar muito com essa ideia, depois da novela toda que foi essa permanência dele, né? Incrível como os nomes voltam a ficar com força nesse momento. Você que está se perguntando sobre o PVC, se ele vem ou não vem, se ele vem participar, ele tem conteúdos gravados para falar com a gente, então agora vamos ouvir a opinião do PVC sobre a bomba Ancelotti ficando no Real Madrid. Fala, PV! Tem gente que ri da tragédia, mas é para chorar. O Carlo Ancelotti tem todo o motivo do mundo de não
de não cumprir o suposto acordo verbal que tinha com o Edinaldo Rodrigues. Ora, se o acordo era verbal e se ele existia, já são duas questões. Mas a principal razão é que o Edinaldo Rodrigues hoje nem presidente da CBF é, e o Real Madrid, encantado com o trabalho de Carlo Ancelotti, convidou-o a permanecer por mais 2 anos. O Ancelotti tem toda a razão de ficar no Real Madrid. Renuncia a ser um técnico de Copa do Mundo, e daí? O único técnico da história a ganhar as 5 principais ligas da Europa e também o técnico recordista de Champions League? Não é pouca coisa. Pouca coisa que o Brasil tem hoje. Brasil, mostra a tua cara, eu quero ver quem paga pra gente ficar assim. Em 1 ano, Edinaldo Rodrigues conseguiu ter 2 técnicos interinos e um técnico que ele achou que estava contratado e não estava. O Brasil passa vergonha no noticiário internacional. Definiu, acho que perfeitamente. Poucas palavras, o PVC foi cirúrgico. Você joga na lama a imagem da seleção brasileira, da CBF, e é vergonha. Nesse momento, o Brasil está passando vergonha. O Andrade, que a gente lembrou e citou o tweet dele no começo do programa, mora em Portugal, já tem um pouco desse termômetro de como a Europa está enxergando toda essa situação. Igor, antes de te liberar, fique à vontade para dar as últimas informações, meu amigo. As últimas informações dão conta dessa incerteza, né, sobre até o projeto de seleção ainda nesse momento de costura política dos candidatos que estão por vir. É muito importante a gente se atentar a isso, a esses movimentos, porque hoje, sensação, né, pelo que a gente conversa nos bastidores, é de uma viabilidade maior da candidatura do Flávio Sveiter uma barra menor, Gustavo Feijó, mas com o Flávio sendo cabeça da chapa, e a outra concorrência do Reinaldo Carneiro Bastos, que luta para conseguir numericamente as federações que viabilizam a candidatura. É sempre bom a gente lembrar esse aspecto eleitoral, jurídico da CBF aí. Você precisa de 8 federações e 5 clubes no mínimo, assinadinhos lá, bonitinho, não é acordo verbal, assinadinho, bonitinho, que essas figuras vão te apoiar na eleição, e aí você inscreve a chapa na eleição da CBF, que ainda não foi convocada. A gente sempre, importante ressaltar, que precisa que a FIFA, nesse caso, e a Conmebol venham aqui pelo que foi noticiado, pelo que foi escrito na carta entregue à CBF, e a FIFA e a Conmebol virão aqui na semana do dia 8 de janeiro. Então, a eleição vai ser marcada a partir de então, pelo que a gente está conversando com quem está de forma interina na CBF. E aí, a partir de então, quem é candidato registra a sua chapa com essas 8 federações e 5 clubes. Hoje, um cenário mais favorável para o Flávio Sveiter, pelo que a gente conversa e apura, enfim. E aí não tem muito claro qual é o projeto de cada um para a seleção, mas da parte da oposição, né, que era a oposição, há uma consciência de que é muito difícil fazer com que a seleção seja campeã do mundo em 2026. Então já se tem uma conversa para que a gente precisa pensar num projeto mais robusto a longo prazo, pensando em 2030. Então, quem entra, pelo menos nesse lado ali, nessa disputa, já tem a ciência de que corrigir a rota no meio desse curso que tá agora, desse ciclo, que foi um ciclo tão bagunçado, tão tortuoso, é muito complicado pensando em 2026, e a gente precisa pensar em algo consistente para a seleção brasileira, pensando na Copa de 2030. Então, é o que a gente tem de informação e cenário nesse momento da CBF, incertezas, mas com alguma coisa pensando já ali na eleição, e a parte concreta do Diniz, como a gente mencionou, enfim, aguardar para ver qual vai ser a decisão da nova gestão em relação a ele, e a decisão dele mesmo em relação à nova gestão, né? Pode ser que também não queira trabalhar com ninguém, enfim. A gente vê que depois de um período em que a CBF teve sim suas confusões políticas, mas até então, né, o período do Tite todo, a seleção brasileira conseguia se blindar mais disso tudo. Agora, é claro, explícito de como a questão política e a bagunça política e a confusão toda, o caos político interfere e tem interferido na seleção brasileira, como a gente mencionou, a principal fonte de receitas da CBF. Por isso que é tão importante ficar de olho no bastidor, porque isso afeta diretamente no que acontece dentro de campo. E na esteira do que o PVC falou, o Ancelotti vir agora para a seleção brasileira seria emprestar a credibilidade de uma imagem de um técnico enorme para uma entidade que hoje não tem nada. Então, é um casamento que realmente, nesse momento, não faria nenhum sentido do ponto de vista do italiano tão vencedor.